pediu que a greve deveria ser suspensa com o retorno imediato da categoria e, caso o sindicato descumprisse esta decisão, haveria uma multa progressiva. Nós começamos ontem com R$20 mil, hoje R$30 mil, amanhã R$40 mil e a partir de quinta-feira R$50 mil por dia, até o limite de R$600 mil. De fato, o Ministério Público também pediu que as contas do sindicato fossem bloqueadas, o que não foi acatado pelo desembargador. Por isso, parcial, ele atendeu uma coisa e não atendeu a outra. Esta foi a decisão do desembargador que foi divulgada na sexta-feira. Na mesma sexta-feira, o sindicato fez uma nota de esclarecimento que foi divulgada no site e que foi divulgada em alguns jornais impressos, e nós pedimos que as subsedes fizessem a reprodução. Essa nota de esclarecimento ela é importante, primeiro porque discute que não há discussão de ilegalidade da greve. Não se discutiu isso na decisão do desembargador. Segundo, que no dia 5 de julho, o sindicato foi ao Tribunal de Justiça. Quem está no movimento desde o início vai se lembrar que a gente sempre falava isso: olha, estamos usando todos os instrumentos jurídicos possíveis, estamos recorrendo. Não era isso que a direção dizia? Entre várias medidas, uma delas foi uma medida cautelar com pedido de liminar, igual o Ministério Público fez, pedindo uma liminar, em que nós pedimos o que ao Tribunal de Justiça? Pedimos que o tribunal exercesse o seu papel e convocasse as partes para uma conciliação. Lá em julho, nós já dávamos a notícia do impasse, porque o governo queria discutir subsídio, o sindicato, a categoria era piso salarial. Lá no dia 5 de julho, nós já dávamos a notícia desse impasse e pedimos ao Tribunal de Justiça que pudesse mediar esse conflito. Quem foi o relator dessa medida cautelar? Rony Oliveira, o mesmo desembargador que disse que a greve durou tempo demais e por isso deveria ser suspensa. Isso quer dizer que desde o dia 5 de julho, o mesmo desembargador é responsável por uma medida cautelar proposta pelo sindicato, em que nós pedíamos a urgência de uma mediação para que a greve não se prolongasse. Ele indeferiu a nossa liminar, indeferiu o nosso pedido de reconsideração e não julgou o mérito do pedido feito nessa medida cautelar. E em menos de 24 horas julgou um pedido numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Esclarecemos também que a greve continuaria, que nós teríamos assembleia nessa terça-feira e que o sindicato estava assumindo o risco da multa, porque nós entendíamos que não poderíamos suspender a greve naquele momento de acordo com a decisão e que recorreríamos da decisão. Então, a primeira questão é essa decisão do desembargador em relação ao nosso movimento. Ontem, segunda-feira, o sindicato já recorreu da decisão do desembargador. Eu sei que a família do desembargador tem professoras, eu sei que a região onde as professoras moram tem mobilização do sindicato, acabou de ser inclusive fundada uma nova subsede na região e soube que o retorno dele à categoria que o procurou era de que se ele fosse provocado, daria retorno. Então eu estou informando, desde ontem o desembargador foi provocado pelo sindicato para que ele reconsidere a sua decisão. O recurso nosso é para que ele reconsidere e modifique essa decisão. Mas nós não podemos ficar apenas no âmbito do Tribunal de Justiça, que infelizmente tem demonstrado, a exemplo do Ministério Público, a sua parcialidade em favorecer o governo do Estado. Nós também já
protocolamos uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Estamos fazendo gestão para que nós possamos discutir essa reclamação junto aos ministros do STF. Por quê? Porque a reclamação é um instrumento cabível no caso de leis federais serem descumpridas. E no caso de Minas Gerais, além da Lei 11.738, a Lei Federal 7.783 de 89 não tem sido respeitada pelo governo e pelo Poder Judiciário Mineiro. Então nós estamos trabalhando em duas frentes, ao Tribunal de Justiça aqui do Estado e no Supremo Tribunal Federal, para que a gente consiga reverter, fazer a luta jurídica no que compete a essas decisões. Importantíssimo destacar: a multa é para o sindicato. Os meios de comunicação no norte de Minas estavam nos questionando porque as superintendências disseram que a multa é para cada professor pagar. Para que a gente não corra o risco de alguém achar que tem que pagar 20 mil reais, nós estamos repetindo: a multa é paga, se for paga, pela entidade. Por isso nós assumimos o risco, que a multa é para a entidade. Não há que se falar das pessoas pagando multa individualmente. Na mesma sexta-feira, o Sindiúti conseguiu uma audiência com a presidenta Dilma, que esteve em Belo Horizonte. Nos reunimos por cerca de 20 minutos com a presidenta na base aérea, na Pampulha, e dissemos a ela o quê? Minas não paga o piso, comprovamos com os contra-cheques. Minas não investe os 25% constitucionais em educação. Mostramos o relatório do Tribunal de Contas. 100 dias na data, eram 101 dias de greve, cuja greve é por um piso salarial, que é uma lei federal. Aí a necessidade de se estabelecer imediatamente uma política nacional de cobrança da legislação. Não adianta ter uma lei em que as pessoas que não cumprem ficam por isso mesmo e não acontece nenhuma cobrança por parte do governo federal. O compromisso que ela assumiu conosco foi de nos ajudar a mediar um processo de negociação. Eu sei que ainda em Belo Horizonte ela fez contato com o governador, não tem um retorno do que foi conseguido. Nós estamos batalhando o processo de negociação, mas isso aconteceu na sexta-feira. Ainda na sexta-feira, num ato de protesto, vários colegas fizeram uma atividade de acorrentados na Praça da Liberdade. E a Praça da Liberdade se transformou numa praça de repressão a quem divergiu do governador. Porque na praça não estávamos só nós, profissionais de educação. Estávamos nós, estávamos os sem terra, estavam os eletricitários, estavam os estudantes. Quem queria manifestar a sua insatisfação esteve na Praça da Liberdade na sexta-feira. Sem dúvida nenhuma, a festa regada a recursos públicos que o governo queria promover às nossas custas não deu certo. Porque a ideia, inclusive, era que o governador fizesse uma grande festa e com uma grande repercussão nos meios de comunicação. Mais de 2.000 pessoas estiveram na praça, enfrentaram gás de pimenta, enfrentaram balas de borracha, enfrentaram bombas de efeito moral, porque é assim que o governador trata quem diverge, quem não pensa como ele. Aqui tem se transformado num estado que não se respira nenhum tipo de liberdade, porque lá as pessoas que estavam foram coagidas o tempo todo a não permanecer no espaço público em função da festa particular do governador. Mas marcamos os 1000 dias da Copa e hoje pela manhã, então, ficou agendada a reunião com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa.
Ontem, às 16h30, teve início nas dependências da Assembleia Legislativa um protesto de 2 companheiros para que se abra um processo de negociação. Nesse momento, professora de matemática da cidade de Divinópolis, que também é diretora do Sindiúte, da nossa comissão de negociação e da direção da CNTE, está nas dependências da Assembleia, passou a noite lá, está em greve de fome por tempo indeterminado. Da mesma forma, o companheiro Abidon, carinhosamente chamado por nós de Bidu, assistente técnico da Superintendência Regional de Ensino de Varginha, que é membro da direção do Sindiúte e é da direção da Central Única dos Trabalhadores. Obrigada. Que é membro da Central Única dos Trabalhadores, também está com a companheira. Não é um ato de heroísmo individual, é ter colocado à disposição de uma luta coletiva. Então a greve é por tempo, assim como a nossa. A greve de fome é por tempo indeterminado para abertura de negociação. Por isso eles dormem nas dependências da Assembleia, exatamente para que a sociedade acompanhe que é uma greve de fome mesmo, somente bebendo água para que eles não se desidratem. Hoje pela manhã, a reunião marcada para as 9h30 teve início ao meio-dia, que foi até às 13 horas, e que nós ouvimos pela milésima vez que o governo, primeiro quem participou da reunião? Nossa comissão e vários deputados estaduais, além do líder do governo na Assembleia, Luiz Humberto, que é com quem tinha sido agendada a reunião. Segundo o deputado estadual Luiz Humberto, palavras dele, o governo não negocia com a categoria em greve. A nossa dificuldade dita ao deputado é que nós passamos 6 meses tentando negociar. 2 meses depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nosso problema é entender o momento que o governo negocia, porque sem greve não negocia, com a greve também não negocia. Então, não é possível, depois de 105 dias, com quase 8.000 pessoas que viriam a esta Assembleia, com 2 companheiros em greve de fome, ouvir o que o governo tem falado o tempo inteiro: não negocia com a categoria em greve. E esta frase é carregada não apenas da intransigência do governador Antônio Anastasia. Esta frase traz um desrespeito ao Estado democrático de direito, um desrespeito à democracia conquistada, porque o que o governador está nos dizendo? Se você exercer um direito fundamental previsto na Constituição, eu não te reconheço enquanto trabalhador para estabelecer a negociação. É isso que o governador de Minas está fazendo, rasgando a Constituição Federal, porque aqueles que exercem os direitos previstos lá não podem ser partícipes de um processo de negociação. Nós sabemos que quando a gente suspende a greve, nosso poder de pressão diminui e o governo faz projeto como ele quiser. Nós já passamos por essa experiência, a história tem que nos ensinar alguma coisa e isso nós dissemos aos deputados que nós já aprendemos. Também apresentamos aos deputados o penúltimo boletim nosso com todas as tabelas, porque nós percebemos que o governo tenta discutir a intransigência nossa por reivindicar um piso de 1.597, que não é reconhecido pelo Ministério da Educação. Nós já superamos